No podcast de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com uma profissional que é Black Belt em Lean Six Sigma, se formou em enfermagem pela Unicamp e tirou o seu mestrado, doutorado em Lean Healthcare. Hoje, ela trabalha como consultora da Atos Inova Saúde e é mentora e PhD de Lean Healthcare. A Alice vai tirar pra gente todas as dúvidas a respeito da metodologia e da filosofia Lean e a aplicação na área de saúde. Se você está curioso para entender um pouco mais sobre toda a trajetória da Alice, como que ela começou na metodologia e também sobre alguns projetos aplicados, fica com a gente e aproveita todo o nosso conteúdo. Olá, você está ouvindo Business Break, o podcast de melhoria contínua da CAI. Antes de prosseguir com o bate-papo de hoje, temos uma pergunta importante. Você já navegou por nossa plataforma e conheceu todos os nossos produtos? O Be a Player, On Demand Premium ou blog? Depois de você obter todos os conhecimentos por aqui, corre lá conhecer e criar sua conta gratuita. Tenho certeza que você terá muitos insights com os demais conteúdos que produzimos. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Business Break, o podcast de melhoria contínua aqui da CAI. Hoje nós estamos em vídeo aqui também, estou gravando para vocês, deixando à disposição, porque não é sempre que a gente traz aqui uma especialista para poder falar sobre um assunto que o pessoal demanda tanto, tá? Demorei muito para trazer alguém especialista no assunto, tem muitas perguntas a respeito de healthcare, de Lean, como conciliar esses dois pontos, apesar de nunca terem sido separados e etc. Então, Alice, queria dar boas-vindas a você, muito obrigado por ter aceito o convite da CAI, tá? É um prazer para a gente poder estar falando com você e gostaria que você se apresentasse um pouco pro pessoal, caso alguém ainda não te conheça, se apresentar um pouquinho, falar da sua trajetória e mais uma vez, obrigado por ter aceitado aí participar com a gente. Imagina, Carlos, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês também, poder compartilhar um pouco da minha história, né, das coisas que a gente tem aprendido, das vivências que a gente tem tido. E assim, eu sou realmente apaixonada pelo Lean, né? Nossa, desde quando eu conheci o Lean, eu brinco que eu fui picada pelo bichinho do Lean, porque eu falei, nossa, é isso que realmente vai transformar a saúde do nosso país. E de lá para cá eu tenho mergulhado mesmo nesse mundo, nessa filosofia de gestão assim, tenho aplicado e visto realmente que é eficiente, né, para transformar a saúde. Eu sou enfermeira de formação, então sou da área da saúde. Antes, quando eu fui prestar o vestibular, eu tinha certeza que eu queria fazer enfermagem, era uma coisa que eu sentia que eu queria cuidar de pessoas assim, o meu objetivo eram as pessoas. Então, assim, eu realmente escolhi enfermagem tendo certeza de que era isso que eu queria. Legal. Fiz, né? Na graduação, logo no fim da minha graduação, a gente teve a oportunidade de montar uma empresa júnior. Não sei se você chegou a participar desse movimento quando na graduação. Sim, participei. É uma grande experiência, na realidade, né? Exato, eu acho que é o nosso primeiro contato com o mundo dos negócios, né? E com o empreendedorismo também. Então, a gente acaba se desenvolvendo bastante nessa experiência. Exato. É porque trabalha muito com processos, né? Então, você tem que se desenvolver, normalmente nas universidades, nas faculdades, o professor, eles dão pouco apoio, né, para esse tipo de projeto, né? Então, cada um tem o seu escopo ali de poder ministrar uma aula e etc. E é tão bacana um projeto porque realmente faz com que o aluno corra atrás, tenha contato com empresas, né? O que às vezes não é permitido em algumas universidades. Então, para mim foi uma experiência sensacional. Logo na empresa Júnior, você já teve contato com o Lean já ou não? Foi quando eu descobri o tal do Lean. A empresa júnior que a gente montou era de assessoria em gestão da saúde, porque eu já era apaixonada por gestão, na graduação de enfermagem, diferente da medicina, por exemplo, a gente tem disciplina de gestão, a gente aprende os fundamentos básicos de administração. Sim. E eu já ali, assim, geralmente, assim, vou contar uma coisa que fica só entre nós. Geralmente, os enfermeiros, eles não gostam dessas disciplinas durante a graduação, os alunos. Sabe aquela disciplina tipo cálculo que a maioria não curte? E assim, diferentemente, eu amei, eu me encontrei, eu curti pra caramba, eu ensinava os meus colegas e eu percebi que eu gostava e que eu queria trabalhar com isso. E aí a gente
criou a empresa Júnior, Aham. né? Foi um grupo de alunos da Fono, da medicina e da enfermagem. Caramba, Então era legal. multidisciplinar, isso é super bacana. Chamava Uhum. Consulta Empresa Júnior, Uhum. assessoria em gestão e tal. Uhum. E o sponsor, aí tinha um professor por trás de tudo isso, era o Dr. Lilimin, um médico neurocientista, e Legal. que estava fazendo, na época, faculdade de administração na PUC. Então, Caramba. de dia, ele era docente na medicina da Aham. Unicamp, e à noite ele era estudante na administração da PUC. Caramba, nossa, não, que história legal, né? Eu não sabia que você era formado em enfermagem e você seguiu a carreira PhD até nessa área mesmo, área de enfermagem. Exatamente. Na verdade, não. Assim, o meu mestrado e o meu doutorado foi em mim, né? Show. Foi na Faculdade de Ciências Médicas, foi na medicina. Eu até tive a oportunidade de fazer na engenharia de produção, mas eu gostei de fazer na medicina. Eu achei Uhum. que eu teria uma abordagem mais, talvez uma possibilidade de entrar mais no hospital e aplicar mais no Uhum. hospital. Então, foi uma escolha mesmo. Uhum. E eu conheci, foi com o professor Lilimin, que era Uhum. esse sponsor da nossa empresa Júnior, e o professor Lilimin conheceu o Lean na PUC, com o Uhum. professor de engenharia de produção lá da administração da PUC. Show, show. Não, isso já quebrou um tabu aqui pra gente, que muitos alunos nos perguntam, né, nos questionam até pelos cursos que a gente oferece. Talvez a gente atraia mais alunos relacionados à área de engenharia, né? E muitos deles perguntam, falam, pô, mas eu sou da área, sou de química, eu posso fazer um curso de Lean? Eu sou da área de administração, eu posso fazer? E, cara, pode, sabe? Assim, a gente tem uma dificuldade de Deve, né? conseguir passar, exatamente, a gente tem uma dificuldade de passar, porque para ele pode ser muito novo, né? A gente teve contato muito cedo, também tive na área na empresa Júnior, mas para eles talvez seja o primeiro contato já em anos de trabalho, né? Anos de mercado de trabalho. Então tem esse pequeno empecilho de a gente conseguir explicar. Que acho que inclusive é a minha segunda questão, que o pessoal enviou muito para você também, está relacionada a isso. Normalmente o Lean ele é associado à área de manufatura. Eu não sei se você também sofre um pouco desses problemas aí em algumas empresas que visita. Eu sei que você atua bastante na área de healthcare, mas é, teve algum problema já que você enfrentou de questões tipo, ah, não, isso não se aplica na minha área, isso não tem como resolver, ou o Lean não serve para isso? Já teve algum problema relacionado a esse tipo? Olha, Carlos, no início a gente tinha assim, em 2014, o Lean na saúde ainda era, no Brasil, Uhum. era pouquíssimo abordado, assim, as pessoas tinham um preconceito e a gente chegou a ouvir várias vezes, nós não fazemos carros, nós cuidamos de pessoas, Caramba, então, verdade, hein? eu já tive algumas dificuldades assim nesse sentido também. Então, uma das orientações que eu recebi até do Dr. Carlos Frederico Pinto, que é vamos dizer, o papa do Lean Healthcare no Aham. Brasil, que é até o autor desse livro, né, Em Busca do Cuidado Perfeito. Legal, show. Eu vou deixar no link Ele da conta, descrição pro pessoal também. Em busca do cuidado ele, perfeito, show. Ele conta a jornada da aplicação do Lean no Instituto de Oncologia do Vale e no Hospital Regional do Vale do Paraíba, que é onde ele Legal. atuou como ah, responsável aí. Na verdade, ele Uhum. foi o cara que falou, meu, precisamos buscar alguma coisa. Encontrou o Lean no Google, Lean Healthcare, Caramba. foi para os Estados Unidos, fez toda a formação, voltou e, assim, quase que no início, Transformou. sozinho, ele Aham. implementou. E aí, então, foi o primeiro case, e depois o Lean Institute veio para dar o suporte para ele, né, nessa Uhum. implementação, mas ele foi o primeiro case, assim, do Lean na saúde no Brasil, que a gente tenha registros e que a gente conheça, Show. né? Isso foi no ano de? 2005 que ele Nossa, começou. muito recente mesmo. Neném. Por isso, quando você fala, né, a indústria, Uhum. na indústria o Lean tem Não, há muitos quantos anos. anos? Ah, 100 anos? não anos já, talvez 30 anos, 40, bem consolidado, né? A gente está falando de metodologia bem consolidada nessa época, né? No Mas nasceu Brasil. na Toyota, né? Muitos Lá. anos, muitos anos. E a mesma coisa, né? A gente trabalha com Lean Six Sigma e no Brasil teve essa introdução em 2001. Então, meu, tem muito espaço para as empresas ainda adotarem, né? Crescerem com a metodologia. E, não, bacana demais, bacana demais. Uma outra pergunta
que eu fiquei de... Só finalizar, Pode falar, pode Carlos, falar. só mais um aspecto. Então, no começo, lá, né, em 2012, existia esse preconceito, né? Uhum, Mas, é claro que em todos esses anos, a gente tem semeado muito sobre o Lean na saúde, né? O nosso uhum, público-alvo sempre foi a saúde, então nós temos os nossos congressos, as nossas publicações, os nossos uhum. livros, nós falamos muito sobre isso, então hoje a gente, claro que não foi só nós, né? Acho que teve um movimento no Brasil todo, mas acho que lá em 2012 a gente, com um grupo de pesquisa e um grupo de profissionais da saúde falando sobre isso, a gente pôde semear bastante e hoje a gente já não enxerga mais esse preconceito que tinha antes. Então, assim, Legal. hoje assim, essa barreira foi quebrada e que Uhum. a necessidade da saúde, a crise no sistema de saúde realmente abriu portas para que o Lean entrasse com tudo mesmo. Então, eu sinto que hoje Legal. isso não tem tanto. Legal. E você tocou num ponto interessante, vou até puxar um gancho. Hoje a gente está vivendo uma situação bem atípica, né? Então acho que nada mais justo do que falar de healthcare, de Lean Healthcare, nesse momento que nós estamos vivendo. No que o Lean contribui, por exemplo, para uma situação atual de pandemia? O que você pode explicar para a gente? Falar, se tais hospitais aplicassem os conceitos Lean, o que isso poderia trazer de benefícios, né, em termos de atendimento ao público? A gente tem visto que o Lean, assim, ele traz uma maneira de pensar, claro que existem as ferramentas que são Uhum, excelentes e nos ajudam demais, né, a uhum, melhorar, eliminar desperdício, a entender os processos, avaliar os uhum, fluxos, né, mas uhum, esse mindset, essa maneira de pensar, esse estilo, né, eu até gosto do pensamento da três, eu acho que esse jeito da gente olhar para o problema como oportunidade de melhoria, uhum, e ter flexibilidade, né? Mudar, melhorar o processo quando é necessário. Então, aumentou a demanda, uma demanda específica, o que a gente vai fazer para suprir essa demanda? E aí você transforma o processo, transforma as pessoas, transforma os métodos e consegue atender. Eu acho que isso é um grande ganho para os hospitais, que uhum. eu vejo que os hospitais que já tinham Lean enfrentaram essa pandemia, conseguiram sofrer menos, né? Menos Sim, perdas. sim. A gente falando aí tem o setor público, né? Então a gente Uhum, atua bastante também no setor público. A gente tem atuação em vários hospitais públicos no Brasil e nesses hospitais públicos eles conseguiram enfrentar a pandemia de uma maneira mais organizada, né? Então, uhum, separar os fluxos, né? Como que você avalia, como você separa o fluxo COVID e fluxo não COVID, fazer o uhum, atendimento fast track, né? Aqueles pacientes que podem ser atendidos mais rapidamente e já ir para casa, a uhum, organização do ambiente de trabalho, o próprio layout, as organizações num posto de enfermagem, numa UTI, isso uhum. tudo facilita o dia a dia, Show. a reposição dos estoques, então, para não faltar máscara, não Uhum, faltar EPI. Então, uhum, assim, são todos os princípios do Lean. O uhum, mindset, a cabeça das pessoas que trabalham com Lean, que tem essa uhum. cultura em si, e as ferramentas, isso tudo ajuda muito, ajudou e tem ajudado os hospitais a enfrentar a pandemia. Show de bola, show de bola. Te permite você ser muito mais flexível, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Você conseguir atender uma super demanda ou você se adaptar à situação faz todo o diferencial, né? Com toda certeza. A gente até fala no Lean na Saúde, um dos princípios, que os princípios do Lean na indústria, eles são muito baseados nos 5 princípios Lean do Umak e do Jones. Uhum, Quando a gente vem para a saúde, a gente tem os 6 princípios do Tussan, que é como se fosse o Umak e Jones da saúde. uhum. E o Tussan, ele fala, o Tussan e o Barry falam no 6º princípio que Lean é padronização com flexibilidade. Legal, Né? Então, legal. na saúde, a gente tem essa necessidade da flexibilidade muito maior do que na indústria. Essa é uma Uhum, especificidade do Lean na saúde. uhum. Porque cada paciente é diferente, cada atendimento é diferente, os processos não são padrões como são na indústria. Eu tive a Sim. oportunidade de atuar numa fábrica também, né, num projeto de Lean, e aí eu vi isso, assim, sabe? 3 segundos, 5 segundos, sempre aquele tempo, né? E você Uhum. consegue fazer, né, o fluxo dessa maneira, e, tipo, é muito mais fácil, muito mais perfeito, aparenta, sabe? Aham, aham. Saúde é uma loucura, porque não tem padrão, sabe? Uhum. O que a gente tenta, então, um dos primeiros desafios é realmente
colocar padrão para diminuir a variabilidade, normalizar e, claro, trabalhar com essa flexibilidade de poder mudar o padrão quando precisar, quando aumentar a demanda, quando diminuir, como você falou, né? Show de bola. A gente vai fazer um resumo depois desse podcast, vai ficar imenso, né? Cheio de insights aí pra galera. Eu vou disponibilizar para todo mundo. Olha isso, existe algum gap específico? Eu sei que você presta hoje consultoria, né? Você faz parte de implementando projetos, filosofia, metodologia ali dentro de hospitais e etc. Existe algum gap específico que sempre precisa ser resolvido? Algum desperdício que é muito claro, assim, que todos os hospitais têm, a área da saúde existe bastante, que você pode citar pra gente, que é difícil de ser resolvido também, algum específico? Olha, falando em processo, assim, a gente tem muito problema de desconexão entre as etapas. Então, quando a gente trabalha com o mapeamento do fluxo de valor, isso fica muito claro, né? Problemas enormes de comunicação, então a gente faz mentoria, inclusive, para profissionais da linha de frente, sabe? Então, daí já é para pessoa física. E as pessoas que estão na linha de frente falam isso, sentem isso, né? Que existe essa desconexão, problemas de comunicação, e é sempre um desafio, principalmente quando a gente fala de problemas de comunicação. E aí a gente tenta ser cada vez mais visual, mais lean nesse sentido também. Então, comunicar com sinais visuais, comunicar a próxima etapa, a puxada da próxima etapa com Kanbans. Então, a gente usa dessas ferramentas do Lean, que eu acho que são geniais, assim, para melhorar essa fragilidade enorme que tem. E aí eu falo, Carlos, é público, é suplementar, é hospital grande, é centro de saúde, é uma clínica. Esses problemas a gente tem mesmo permeado, e eu acho que talvez não seja só da saúde, né? Sim, você tem mais experiência na indústria, pode ser que seja um problema geral. Mas falando numa visão mais geral, de tirar o zoom, né, dos processos, dos problemas ali no dia a dia, tirar o zoom e olhar para a saúde, eu sinto que a gente entende, as pessoas, elas entendem qual é o valor para o cliente, ou pelo menos qual deveria ser o valor entregue para o paciente. Quando a gente fala saúde, a gente tem o cliente final, que é o paciente. As pessoas até têm uma cultura da organização voltada para a segurança, voltada para a melhoria contínua, né? E as pessoas estão motivadas, mas ainda existe uma fragilidade nas ferramentas mesmo. Então, no uso das ferramentas, no uso da aplicação dos princípios para gerar melhoria, para gerar mais entrega de valor, né? E isso foi resultado até de pesquisa do meu mestrado e do meu doutorado. A gente avaliou tanto na indústria quanto na saúde, e a gente viu mesmo a dificuldade das pessoas em usar, implementar e transformar os processos com essas ferramentas, né? Às vezes até conhece a ferramenta, mas não entende o propósito do uso. Você deve ver isso também na indústria, né? Sim, com certeza, né? E tem o oposto também é verdadeiro, né? Alguns profissionais, pessoas, empresas que são extremamente capacitadas em ferramentas, mas não conseguem conectar com os conceitos, né? Então acaba não funcionando também. Então é uma linha muito tênue, né? Você saber balancear isso daí e saber quando inserir uma ferramenta correta para praticar um conceito que você já deveria ter, né? Então é bem interessante. É isso aí. Bem interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Normalmente num processo de consultoria que você presta na área de healthcare, as empresas já buscam com um objetivo específico ou não? Buscam para um diagnóstico? Como que funciona? Porque normalmente dentro da área de manufatura, só para poder contextualizar o porquê da pergunta, tá? Muitas vezes o profissional chama e fala assim, a gente precisa resolver esse problema. Só que esse nem é o problema que ele precisa resolver, né? Então quando você começa a mapear, começa a estratificar, desdobrar, você fala, olha, não é bem esse o caminho. Isso existe também na área da saúde ou não? O pessoal já é mais direcionado, mais instruído? Nós temos tido demandas específicas para a implementação da linha do cuidado. Então, hoje, o que acontece dentro dos hospitais? Existem os silos, né, que são as áreas, e o paciente ele vai pipocando dentro dessas áreas, e como eu disse, não há conexão. Então, não tem ninguém olhando, por exemplo, para a jornada desse paciente, para o cuidado dele ponta a ponta, né? Então, como a gente olha, por exemplo, para um produto, né, que ele vai sendo fabricado e lá na frente sai o produto final,
né, o paciente dentro desse processo, ele entra, por exemplo, para fazer uma cirurgia, então ele é admitido na recepção, depois ele vai para a internação num quarto de enfermaria, depois ele vai para o centro cirúrgico, talvez ele passe pela UTI, volte para a internação, passa na recepção e vai para casa, não tem ninguém olhando esse processo todo, né? Entendi. E dentro desse caminho tem os diferentes exames, as diferentes consultas, né? Legal. Então, a ideia realmente, muitas das demandas que têm chegado para nós é a linha do cuidado. Então, é como implementar uma linha do cuidado que seja fluido, que seja perfeito, que seja sem gargalos, sem paradas, né? E que a experiência do paciente seja melhor. E existem também demandas muito relacionadas a custo, né? Então, às vezes melhorar o setup da sala cirúrgica. Não sei se você sabe, mas as cirurgias que são grande fonte de renda dos hospitais, né? O ganho corta ali nas cirurgias. Então, se a gente consegue ser mais eficiente dentro de um centro cirúrgico, produzir mais com o mesmo tanto, no mesmo tempo, né? Com o mesmo número de pessoas, isso é muito bom para os hospitais. Aí a gente está olhando mais para a saúde suplementar, né? Hospitais privados. Então, a gente faz o SMED, tá? Legal. O SMED das operatórias. Legal. E aí, às vezes, tem alguns casos mostrando uma necessidade específica. E claro que quando a gente chega no hospital, Carlos, a gente acaba ampliando esse escopo. A gente não, né? As pessoas, porque a gente trabalha muito, assim, o nosso grande lema é desenvolver as pessoas, sabe? E as pessoas vão melhorar os processos. Então, nós não somos intervencionistas. A gente não vai lá e fala, faz assim, assim, assado, e você vai conseguir. A gente vai ensinar as pessoas que estão na linha de frente ou na gestão da liderança e elas vão fazer as melhorias. Então, esse nosso método, né, esse nosso maneira de trabalhar acaba ampliando o escopo, porque as pessoas começam a aprender um novo mundo e começam a querer aplicar nas outras áreas. Então, a gente começa, por exemplo, no ambulatório de neurologia, passa para o centro cirúrgico e aí vai indo para as outras áreas e realmente ampliando o escopo. E acontece muito porque a empresa como um todo, o paciente, né, ele entra no processo e é o que você falou, ele é um processo, então são etapas interconectadas, né? Quando você mexe aqui, a gente chega, por exemplo, dentro de uma indústria, né, na área de manufatura, aí a gente conserta aqui, mexe um pouquinho, aí fala, mas isso aqui está sendo influenciado por aquilo ali, então vamos ter que mexer ali. Aí você começa equilibrando pratos, na hora que você vê, você está pegando o fluxo inteiro, porque não tem como trabalhar numa etapa específica somente, né? Até tem, mas o resultado vem quando você abrange o processo todo, né? A gente sempre faz piloto, sabe? A gente trabalha muito com aquele conceito do teste, né? Acho que é uma pegada do Deming, né? Do PDSA, a gente fala PDSA, né? Mas é o PDCA. E aí a gente usa mesmo esse conceito do piloto, até para entender a cultura da organização, a maneira com que as pessoas trabalham, como que, né, as pessoas que estão envolvidas naquele processo colaboram. E aí é bacana, né, esse piloto, até para a empresa nos conhecer, mas geralmente isso amplia para a instituição como um todo. E aí a gente atua mesmo nessa transformação cultural daquela instituição. A ideia realmente é transformar o DNA da instituição, e isso tem um trabalho de educação, né, de formação, de treinamentos e de filosofia também, né, de falar, de a gente sensibilizar as pessoas para gerar essas mudanças. Show. Alice, não sei se é possível, tá? Nem sei se você pode externar para a gente. Dá para mensurar mais ou menos um investimento médio para um projeto Lean específico? Eu sei que o escopo varia muito, né? Mas dá para ter um valor médio aí para o pessoal ter uma noção de quanto seria, de tempo, de payback, de dinheiro, etc.? No sentido, assim, de um hospital, por exemplo, quanto que o hospital precisaria investir para sair do modelo que eles estão para entrar no Lean, assim, por exemplo? Perfeito. Porque assim, vai depender se realmente o trabalho vai ser piloto numa unidade, se vai ser um trabalho mais geral, mas eu acredito que para um início, tá? Para um início dessa jornada, para começar essa transformação,
talvez uns 50 mil reais, assim, de monetários, assim, para conseguir capacitar a liderança, para gerar transformação. Mas o que mais a gente precisa e o que é mais difícil, não é nem essa questão financeira, é o tempo, né? Porque a gente trabalha ali com profissionais que têm um plantão corrido, que tem muitas atribuições, que são verdadeiros heróis, no sentido de ter tanto problema no processo, tanto pepino para resolver, que eles têm que estar o tempo todo ali. E aí eu já venho talvez com até uma outra dica de livro, é esse Além dos Heróis. Legal. E ele fala justamente isso, né? Que o sistema na saúde, ele ainda está muito... os processos são mal desenhados. Então, não tem um trabalho padrão, não tem um processo nivelado, né? Uma produção nivelada, e isso acaba gerando um monte de probleminha, que são os desperdícios que vão pipocando, e aí precisa de pessoas para atuar nessas urgências, né? Nessas emergências. Então, as pessoas acabam não estando disponíveis, por exemplo, para um processo de treinamento in company. Sim. Ou a gente começa um projeto e aí as pessoas têm que sair no meio e tal, a gente perde, às vezes, um médico que era central ali naquele processo, uma enfermeira que era importante para aquele projeto. Então, a dificuldade maior está no tempo, em alocar o tempo para desenvolver isso junto, né? Para mapear o processo, o fluxo de valor junto, para aprender a usar as ferramentas, para reunir nos rounds, né? Nos huddles rápidos e diários ali, mesmo nos huddles de 15 minutos, ali em pé, na frente de um quadro de gestão à vista, a gente tem essa dificuldade. Legal, legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta, né? Muita gente critica a categorização do Lean, né? Eles falam, não, é uma filosofia, não dá para ser Lean Healthcare, Lean Office, Lean não sei o que, etc. Como que você enxerga essa discussão? Você acha que é necessário exatamente essa segregação para ter um direcionamento mais claro? Como que você vê essa disputa entre o pessoal que não gosta dessa segregação? Olha, eu sempre chamei de Lean Healthcare, porque eu aprendi assim. E depois, quando eu descobri isso daí, né, dessa segregação, eu concordei, eu falei, faz sentido, até não vejo que seja um problema, né, pensar dessa maneira, faz sentido. A lógica nesse discurso, ela é real, ela acontece, é racional, mas a gente tem peculiaridades na saúde que é realmente muito diferente, né? Por exemplo, a filosofia é a mesma, tá? Os princípios filosóficos que vêm muito da cultura da Toyota, isso a gente não pode perder. Se a gente perder, a gente transforma o Lean numa caixa de ferramenta, e não é esse o propósito. A ideia é que a gente entenda esses princípios e viva esses princípios no dia a dia, né? Mas, por exemplo, falando de ferramenta, a gente mapeia o fluxo de valor diferente do que da indústria. Então, o nosso método é diferente, as métricas que a gente usa é diferente, a maneira de calcular e de coletar esses dados é diferente. Entendi. Então, assim, tem suas peculiaridades, entendeu? O enfermeiro, por exemplo, que faz um curso de white belt, green belt ou black belt na indústria, por exemplo, foi o meu caso, eu fiz na Unicamp, né, com o professor Ademir Pedenati, você tem dificuldade de voltar para a prática e aplicar todos aqueles conceitos. Sim. Tá certo? Então, se você não tem um suporte, uma mentoria, um apoio contínuo, ou até de uma consultoria, você tem dificuldade, porque é outra linguagem, é outro mundo. Sim. Mas quando a gente traz para o Lean Healthcare, então, assim, até essa questão, assim, eu falo isso, né? Eu sou enfermeira falando com enfermeira falando com médico, né? Meio que sou tradutora, sabe? A gente pega o conceito da indústria, traduz para a linguagem, né? Isso gera uma empatia maior. Sim. Então, acho que os exemplos que a gente usa são sempre da saúde, são vivências nossas, nós vivemos, né? A Rosa, que trabalha comigo, por exemplo, Carlos, ela é uma enfermeira de 31 anos de hospital nas costas, de AME, montando AME, sendo diretora de serviço, de hospital dia. Então, assim, ela tem muita vivência, ela sabe o que o profissional passa no dia a dia, entendeu? Então, acho que isso é um diferencial. Agora, de terminologia, eu uso, assim, Lean Healthcare, né? Agora,
Não, show de bola. Mas é isso mesmo, a gente também defende muito essa separação porque, por mais que os princípios, né, e um profissional ele pode se formar nesses princípios, ele pode compreender, mas nada como você ter a vivência, você aprender a calcular as métricas, ou a adaptação que é feita, né, para a sua realidade, como que isso é indispensável, né? Então você ter essa segregação, eu acho que te permite fazer uma imersão muito maior no mundo, que ele é infinito, né? Você vai aprender cada vez mais, é o que você falou, né? Você nunca vai conseguir igualar com exemplos da indústria o que uma profissional com 31 anos ali é capaz de conviver e ensinar dentro da área de saúde, né? Então faz todo sentido. Todo sentido. E aí também, se a gente fosse ser tão xiita assim, a gente nem chamaria de Lean, a gente chamaria só de sistema Toyota de produção, né? Exato. Que o Lean, na verdade, foi uma visão americanizada do sistema Toyota de produção, né? Exato. Então, se a gente for ser bem na origem, na raiz, né? Deveríamos cortar só TPS, né? Não deveria nem ter mais Lean, né? Deveria ser só sistema Toyota de produção, né? Exatamente. Então, assim, acho que a terminologia tudo bem, sabe? Eu não fico ligada nisso. Eu acho que é importante a adaptação para a realidade mesmo. Você vai falar de Lean Office, né? É importante você trazer exemplos de Office, sabe? Eu não vou vir com uma fábrica, né, de pizza para falar de um trabalho total administrativo, né? Sim, e vice-versa. Eu não vou vir com exemplos de fábrica de pizza para falar fábrica de pizza foi onde eu fui, tá? Por isso que eu falei. Para falar de hospital, né? Então, acho que, assim, como eu já disse, né? Eu, enfermeira, né? Eu fiz mestrado, doutorado e sou Black Belt. Fiz mestrado e doutorado em Lean Healthcare. Né? Li todos os livros que você possa imaginar. E aí, eu, como enfermeira, eu consegui melhorar. Eu dobrei a produção de pizza só implementando fluxo contínuo. Legal. Sabe? Assim, então, assim, eu consegui aplicar também na indústria. E eu vejo muito engenheiro também aplicando Lean na saúde com muito êxito. Tá? Mas existem as peculiaridades e eu acho que a diferenciação no nome, sabe? Isso é o de menos, né? Show de bola, show de bola. Deixa eu te fazer uma outra pergunta na realidade, né? Muita gente ou tá procurando recolocação, ou tá no mercado e procura um pouco do conhecimento, porque não teve a oportunidade de realizar, porque quer nesse momento ter um primeiro contato. Que diferença você vê logo de cara de um profissional que conhece Lean para um profissional que não conhece Lean? Tá? De qualquer segmento, assim, um cara que tem essa mentalidade, que trabalha com esses conceitos intrinsecamente. Você vê uma diferença clara na atuação profissional dessa pessoa? Acho que para a indústria isso é mais importante ainda. Assim, acho que uma pessoa que quer se recolocar e tem esses conhecimentos, e eu posso até falar por exemplos na família, assim, meu próprio marido, ele queria se recolocar, né, numa outra empresa, ele estava já num ambiente de trabalho, e ele fez esses treinamentos, e na entrevista ele se diferenciou total, assim, sabe, o jeito que ele se portou na entrevista, as coisas que ele comentou, essa visão que o Lean te dá, que é um olhar sistêmico, a gente aprende a entender processo, aprende a lidar com problemas, né, entender que problema é oportunidade de melhoria. Acho que até o pensamento científico da melhoria, sabe, da ciência da melhoria, que acho que a base é muito, né, o PDSA, a gente acaba se diferenciando numa entrevista, por exemplo, né? Sim, perfeito. Na saúde, não necessariamente o fato de você ter lá no currículo, isso vai ser diferenciado, porque muitos ainda nem conhecem o Lean. Então, você tem hospitais que nunca ouviram falar. Às vezes eu falo de Lean, as pessoas falam, nossa, eu nem sabia que isso existia. Então, assim, nossa, meu marido trabalha com Lean na indústria, né? A pessoa enfermeira no hospital nunca nem ouviu falar. Então, assim, acontece muito. Então, talvez isso não seja um diferencial para currículo, para ler no currículo, por enquanto. Agora, tá? Daqui a um ano, talvez vai ser. Perfeito. Mas agora, eu sinto que talvez não. Mas na entrevista, numa conversa, a diferença é nítida. Né? É diferente. O mindset muda, né, Carlos? Exatamente, né? Eu sempre bato muito nessa tecla. Citou o exemplo do seu marido. Você falou antes da gente iniciar esse podcast, ele trabalha na Huawei. Na Huawei, perfeito. É gigante, né? Então não tem nem que comentar. E é totalmente diferente, né? Você conversar sobre processos, falar sobre melhoria, que nós somos cobrados diariamente por melhoria, né? Então é melhor você ter essa mentalidade e saber trabalhar com isso, né? Basicamente, você vira outro profissional, a verdade é essa. Na real, é
gostoso pra caramba, né? Porque, Exato. meu, tem coisa melhor do que você melhorar um processo, você sabe, Uhum, tipo, e ele tá agora com vários projetos de melhoria e uhum, trazendo um padrão, um processo padrão para a empresa que está facilitando a vida de todo mundo. Isso assim, uhum, fora o reconhecimento que a própria empresa dá para você, uhum, você também se sente motivado. Eu acho que essas melhorias dá para gente, sabe, neurotransmissores, né? uhum, Serotonina, a uhum. endorfina, a gente fica Com todo certeza. feliz, né? Eu particularmente sou suspeito para falar, né? Então, nossa, vivo basicamente isso é minha vida, né? Melhoria contínua ali em Six Sigma é minha vida. Alice, queria que você desse dicas de livro, na realidade comentasse primeiramente, tem muita bibliografia já sobre o assunto, né? Porque é muito recente, pesquisa está evoluindo rapidamente. Como que está o mercado hoje de healthcare? Olha, nós temos sim bastante livros. Acho que o grande publicador aí da literatura em português dos livros de Lean Healthcare é o próprio Lean Institute Brasil. Eles vieram com Uhum, força nas publicações e eu acho que equivale também para a indústria, apesar que na indústria a gente uhum, tem outras editoras fortes também, uhum. né? A Artimed não, bem, não lembro agora o nome da editora, mas de Lean mesmo, nós temos alguns de livros, então tem o Além dos Heróis, que eu mostrei, Uhum. né, que já foi traduzido para o português, Show. esse que é o nosso case brasileiro, Em Uhum. Busca do Cuidado Que Perfeito, é do Lean Institute Brasil, né? também é do Lean Institute Brasil. Nós temos tem um livro que não é exatamente de Lean, mas eu indico pra caramba, que é da Ateneu, Uhum. Buscando o Triple A na Saúde, tá? Uhum. Show. Eu acho que ele é essencial também, e todos Uhum. os meus livros têm dedicatórias, ó, do autor. Olha que gracinha. Legal, show de bola. Tem mais, tá? Eu vou. Se você tivesse me falado antes, espera que eu vou pegar Sem problema, rapidinho. sem desespera, não tem problema não. E ó, quer ver? Ai, tá com a rosa, não tenho. Não tá aí. Não tem problema, não tem problema. Aham, eu prestei, mas Aperfeiçoando a Jornada do Paciente. Perfeito. Ele, Diretamente relacionado ao que você faz, né? esse livro, ele mostra o método do VSM para a saúde. Legal, Então, legal. é ali que a gente vê a diferença, sabe, Uhum. da ferramenta do VSM aplicado à saúde. Show de E aí bola. eu tenho outros livros que eu curto pra caramba também, mas o melhor livro, aquelas bem, né? Escrevi. O melhor livro, que é aquele livro do pontapé inicial. É tipo assim, nossa, eu nunca ouvi falar nesse tal de Lean Healthcare. Uhum. Que eu posso ler para começar? Ou assim, eu sei que tem alguém que vai ler sobre isso e vai gostar. Aí você dá um Aham. presentinho. Nós temos um e-book gratuito dele, Show tá? de bola. Essa é a primeira edição, chama O que é esse tal Uhum. de Lean Healthcare. Show de Gente, bola. é um livrinho super gostoso de ler. Todo mundo que lê ama, porque ele é pequenininho, mas ele é gostoso, sabe? Tem uns exemplos. E a gente escreveu em 2014. Carlos, a gente estava no comecinho. Sabe quando você está ainda... eu ainda tô, né? Mas sabe quando você está Tá. na décimos, quinto, Você segundo, tá agora? na pele E ainda, né? Tá florescendo esse negócio. meu amor! Então, acho que a gente escreveu. E aí, recentemente, a gente fez a segunda edição, Show em de bola. 2018 ou 19? Acho que foi 19, acho que foi ano Show de passado. bola. E a segunda edição está em e-book. Então, se você quiser acessar esse Uhum. e-book, é só digitar Uhum. www.atosdenovasaude.com Show. e aí você vai encontrar lá para baixar em materiais. E, Uhum. inclusive, Carlos, quem escreveu foi o Dr. Limin, que é o Legal. grande sponsor, o grande professor médico que iniciou esse Professor, projeto. aluno, tudo. A Gabriela Spagnol, que também foi uma aluna do Uhum. professor Lee e que trabalha também com isso hoje na saúde e Uhum. trabalha bastante com inteligência emocional, voltada também Legal. para a área da saúde. Então, ela estudou isso no doutorado dela, doutora Gabriela, e o professor Dr. Robson Calado, que é da Uhum. Universidade Federal Fluminense, engenheiro de Sim. produção. Legal.
Legal, show de bola. Show de bola. Nossa, conteúdo muito rico pro pessoal. Então eu peço para todo mundo que está ouvindo a gente, quem for ver pelo YouTube também, eu vou deixar o link na descrição. Peço até para você me passar depois certinho, Alice, para não ter nenhum problema. Já deixo o link pro pessoal poder baixar. Segunda edição, né? Tá disponível em e-book, é isso? Exatamente. Perfeito, perfeito. Alice, fala pro pessoal onde que o pessoal te encontra, onde você está postando mais conteúdo para eles poderem conectar com você, enfim, acompanhar todas as suas postagens, conteúdo sobre Lean Healthcare, quais são as redes sociais aí que você mais usa, onde você posta mais? Bem, Carlos, eu tô lá no Instagram, e a gente está com um projeto bem legal no Instagram. A gente começou agora, recentemente, né? E a gente está fazendo as pílulas do conhecimento, né? Show, Então a sei o gente que é. traz. Cortou um pouquinho, né? Não, sei o que é, tô acompanhando bastante lá. Ah, então, a gente está com as pílulas do conhecimento e a nossa pegada é para a saúde mesmo. Então, assim, eu tenho muito engenheiro que me segue lá no Instagram, mas a nossa comunicação é bem voltada para profissionais da saúde ou engenheiros que queiram trabalhar na área da saúde. Show. Então, a gente traz alguns exemplos da saúde, a gente sempre traz uma imagem, algum dado da saúde. E, além das pílulas do conhecimento, tem as dicas de livros, tem as dicas de filme, tem os gotas de inspiração, tem as frases, Show de bola. e, claro, as nossas lives semanais, né? Hoje, inclusive, é dia de live, mas eu tô aqui com você, então depois de algum jeito, eu ponho lá no Instagram Show de nossa bola. live Show de bola. para o pessoal acompanhar também. Show de bola. Pessoal, é o seguinte, ó, eu tinha muita coisa para perguntar, só que a gente entra já em umas perguntas mais técnicas aqui e eu gostaria de deixar isso para um outro momento, porque a gente fez um podcast bem tranquilo, bem leve, muito bacana, com muita informação, vai dar um bom mapa mental, que a gente sempre divulga nosso mapa mental depois do convidado. Alice, eu queria deixar o convite para você voltar num outro momento, eu sei que você é super ocupada, mas quando você tiver disponibilidade, fica o nosso convite para você voltar e responder a pergunta desse pessoal agora super técnica aí, as dúvidas, curiosidades deles também. Pode ser? Com certeza, pode contar comigo, Carlos. Tem a Rosa também, a Rosa Colombrini, né, da Atos Nova Saúde. Ela que teve também tanta experiência, né, até como líder Lean e liderança de pessoas. Então, ela tem assim muito conhecimento do SUS também, né, do Sistema Único de Saúde. Então, pode contar com a gente e tamo junto. Só deixa claro aqui, talvez, Carlos, seria bem legal o nosso sonho, né? O nosso propósito. Nós temos um sonho, Carlos, que é transformar a saúde do Brasil. Show. E hoje eu estou aqui contigo até em prol desse sonho. Então, se a gente puder cooperar de alguma maneira para transformar a saúde do Brasil e ajudar a salvar vidas, a ter um sistema mais sustentável, eu acredito que o Lean, ele faz isso. Eu estou aqui por causa disso. Então, assim, acho que é bacana a gente resgatar sempre o nosso propósito, o nosso sonho, e que vocês possam também se achegar a nós, né, por meio das nossas redes e tal, para cooperar também com essa transformação da saúde do nosso país. Com certeza, com o maior prazer. E é um grande sonho que não tem como a gente não trabalhar em conjunto, né? O que precisar de nós estaremos à disposição. Próximo podcast a gente vai envolver a Rosa, vamos envolver você também novamente, para a gente poder debater um pouco. Novamente, fica o convite. E eu agradeço demais a sua participação, de verdade. A gente ficou muito feliz que você topou, tá participando com a gente. Pessoal, siga Atos e Nova Saúde no LinkedIn, eu já vi que tem, acompanha lá também, a Alice no LinkedIn, no Instagram, participem das lives e qualquer dúvida, mandem pra gente que na próxima live a Alice vai responder e a gente já está convocada a participar de mais um podcast e o próximo, quem sabe a gente não faz ao vivo com vocês, beleza? Alice, muito obrigado novamente, descanse em paz aí, fica com Deus então, obrigado pela participação, viu? Desculpa tomar o seu tempo de verdade da sua vida corrida aí, mas no próximo encontro a gente vai aprofundar ainda mais esses conceitos de Lean Healthcare. Obrigadão, Carlos, pelo convite e o sucesso para vocês também, que possam cooperar também com esse desenvolvimento, né, das pessoas do nosso país. Eu acho que a CAI tem tudo para cooperar com isso também. Show de bola, obrigado, gente. Foi isso então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima quarta-feira a gente se vê, mais um Business Break, o podcast de melhoria contínua da CAI. E eu agradeço vocês por terem nos acompanhado até aqui. Valeu!